E aí, só filé ou só pepino? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o alicate amperímetro, ser mais específico sobre o CC65. Esse aqui é um alicate da Hantek, mas ele pode ser utilizado em vários outros osciloscópios também. Não precisa, ele não é utilizado só em osciloscópio da Hantek. Mas para que serve o alicate amperímetro e o que eu testo utilizando o alicate amperímetro? Basicamente, o que ele é? Ele é um sensor indutivo, como se fosse um sensor indutivo de rotação mesmo, tá? Então, aonde que a gente instala ele? A gente vai instalar ele em qualquer componente eletrônico ou elétrico que eu queira testar. Então ele tem esse orifício aqui, isso aqui, ó, essa ponta aqui é como se fosse um sensor indutivo, tá? E eu sempre vou abraçar o fio ali para então eu fazer a medição que eu quero. Aonde que a gente utiliza ele? Eu vou utilizar em bico injetor para, digamos, eu quero fazer um diagnóstico mecânico, né? Ele verifica a parte mecânica do bico, se ele está abrindo ou não. Eu consigo também testar uma bobina, o consumo de corrente no período da carga da bobina. Enquanto a bobina estiver carregando para depois ela dar o disparo, a minha bobina também ela vai ter um consumo de corrente e eu sim consigo diagnosticar através do alicate amperímetro. Assim como vários componentes, um alternador, eu consigo testar se o alternador está carregando. E não só se ele está carregando, mas também como está o estado interno do alternador. Porque ali eu tenho o coletor, né, e tenho as escovas, então eu consigo ver exatamente a vida útil do alternador. Uma ventoinha, a primeira e a segunda velocidade da ventoinha, assim como também eu consigo diagnosticar um motor de arranque, uma bomba de combustível. Eu consigo diagnosticar também o estado interno da bomba de combustível, se ela está consumindo a energia que deveria consumir, assim como também eu consigo até diagnosticar a rotação da minha bomba. Vamos citar um exemplo aqui. Uma bomba, quando ela dá de 3,5 bar a 4,5 bar, ela deve girar entre 4.000 a 8.000 RPM. Então esse aqui é um aparelho em que a gente consegue diagnosticar até isso, a rotação por minuto da minha bomba de combustível e assim então a gente fazer um diagnóstico. Mas vamos falar mais a fundo sobre esse modelo aqui, né? Então, como eu falei, para tu testar, tu coloca ele abraçando o condutor, mais conhecido como fio elétrico, né? Então tu abraça ali o fio e faz o teste que você quiser fazer. Esse aqui, como eu falei, ele é o CC65, mas tem o CC650. Qual que é a diferença entre o 65 e o 650? Que o 65, ele suporta até 65 amperes, que é mais do que o suficiente para nós fazer os nossos testes na mecânica, tá? E o outro, que eu já não aconselho você comprar, ele vai até 650 amperes. Existe um único caso no carro onde eu tenho um consumo de corrente maior do que 65 amperes, que é o motor de arranque. Ele chega aí a 150, 180 amperes no momento da partida. Só que como é um período muito curto, né, ele não fica ali 150 amperes constante, é 2, 3, 6, no máximo 10 segundos que fica ali dando a partida. Então você consegue com esse aqui testar todos os componentes de um carro. E esse também é um acessório que eu indico você comprar. Quando tu comprar um osciloscópio, compra também um alicate amperímetro, porque ele serve assim para inúmeros testes. Tudo que tu quiser testar, consumo de corrente, tu consegue testar com ele sem problema algum. Deixa eu dar uma secadinha aqui, porque tá calor hoje aqui, hein? Deus o livre. Mas o que importa é o conteúdo. Sempre. O que importa é o conteúdo. Os bastidores é só os bastidores. Vamos lá. Então aqui no alicate amperímetro eu tenho esse botão aqui, ó, tá?
Para que serve esse botão? Ele serve para fazer o reset no aparelho. Então, quando você ligar ele, esse cabo aqui, ele é bem curto também, ele tem aí 1 metro. Então, eu recomendo você utilizar o quê? Um cabo extensão, assim como também vai um adaptadorzinho aqui, ó, que você liga aqui no conector BNC, né? Então, consegue aí ter mais 1, 2 metros de cabo. Então, é legal você ter uma extensão para não precisar ficar muito perto. Digamos assim, você quer testar uma bomba de combustível, né? Então, 1 metro, mesmo que tu coloque o carro ali do lado da porta traseira, fica longe para alcançar na bomba. Então, tu vai, às vezes, precisar de uma extensão também para utilizar ele. Então, falando mais sobre ele, tenho aqui o botão de reset. Então, no que você ligar ele no osciloscópio, se ele não tiver na linha do horizonte, na linha do zero, bem certinha, você deve resetar, segura um pouquinho, solta, segura mais um pouquinho e solta até ele indo para a linha do zero e ali ele ficar, tá? É normal, às vezes, num teste, você precisar fazer um reset várias vezes. Não é, às vezes, na primeira resetada que tu dá, que a linha já fica na linha do horizonte, na linha do zero certinho. Aqui eu tenho basicamente um botão com 3 seleções. Off, 10 mA, que é essa do meio, e 100 mA, que é essa maior. Olha aí, ó. Já não tá funcionando mais também, ó. Acabou a bateria, essa porcaria. Um detalhe muito importante, eu tenho uma bateria, vamos trocar enquanto isso, é o seguinte. Como ele não tem um desligamento automático, tá? Já aconteceu comigo, não é uma única vez. É por isso que eu já tenho até uma pilha reserva aqui na minha caixa. Já tenho uma bateria reserva de 9 volts. Porque já aconteceu comigo e bem provável que vai acontecer com você de deixar o aparelho ligado. Então, se tu ligar o aparelho e esquecer de desligar, o que vai acontecer? Ele vai ficar consumindo energia. Então esse é um dos cuidados que você deve ter com esse alicate amperímetro. Aqui já ligou a luzinha verde, ó. Então aqui em 10 mA você vai testar, que é a escala do meio, você vai testar tudo até 20 amperes de consumo, que é a grande maioria. Exemplo, um bico é 1 ampere, um bico injetor consome aí na faixa de 1 ampere. Uma bobina ela consome de 5 até 10 ampere. Uma bomba de combustível ela consome aí de 6 até 10 ampere. Então a maioria dos testes você vai utilizar na escala do meio, que é 10 mA. 1 milissegundo, 1 milivolt por divisão, 10 mA. A escala do meio, ok? Tudo que vai de consumo até 20 amperes, você utiliza na escala do meio. A próxima escala, que no caso seria a terceira, é 100 mA por divisão. Esse então é para você fazer testes até 65 amperes. Então, digamos, quando você quiser testar uma ventoinha, primeira, segunda velocidade, você utiliza essa. Quando você vai testar um alternador, o alternador varia aí de 20 até 100 amperes, então tu também coloca na escala de 100 mA. Um motor de arranque também você coloca na escala de 100 mA, ok? Então, esse aqui não tem muito segredo, só a hora que você colocar ali no condutor, cuidar para às vezes tu não abraçar 2 fios, abraça um único fio por teste, né? Então você abraça ali o fio e verifica o que você quer testar. E como aconteceu comigo aqui agora ao vivo, cuide para o quê? Não deixar ele ligado. Sempre puxa lá no off, lá na escala abaixo. Usou, já desliga, entendeu? Porque senão tu vai deixar ele ligado ali. O que vai acontecer? Vai acontecer de consumir uma bateria de 9 volts. Então é um pouquinho cara essa bateria aqui, é na faixa de 15 a 25 reais. Então cuida, né? Só para não ficar ali consumindo a tua bateria nesse período de teste, ok? E os testes também independente. Alguns você vai fazer em DC, tensão contínua. Outros você vai fazer em AC, tensão alternada. Vai depender do que você está querendo ver ali na onda, entendeu? Se você quer ver um estado interno, você vai colocar em AC, tensão alternada.
Se você quer ver o quanto de corrente aquele componente está consumindo, daí você já vai colocar em DC, em tensão contínua. Esse alicate aqui, ele também pode ser chamado de transdutor, tá? Ele não deixa de ser um transdutor de corrente, né? Então, a partir do momento que eu coloco um condutor aqui, tudo que passa de corrente por esse condutor, eu consigo fazer um diagnóstico. Então, também posso chamar ele de transdutor de corrente elétrica, ok? Gente, então o vídeo de hoje era esse. Espero que tu tenha gostado. Deixe o seu like. Também, se você chegou até aqui e não é inscrito do canal, se inscreve no canal e ajuda eu aqui a cumprir a minha meta, que é chegar em 2020 com 20 mil inscritos no nosso canal. Bom, espero que tu tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.